Bom dia, terceiro ano. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula online. Hoje é dia 4 de fevereiro, hoje é quinta-feira e toda quinta-feira nós estudamos geografia. Já anotem aí que dia de quinta é dia de aula de geografia. Então, peguem a apostila de vocês, a apostila do ano passado ainda, pega lá a apostila que a Raniele começou a trabalhar com vocês e coloquem na página 13 de geografia. Foi a página que a Raniele me passou que vocês pararam ano passado. Criançada, eu tava dando uma olhada aqui na apostila de vocês para eu ver o que vocês começaram a estudar. Então eu vi que vocês começaram estudando recursos naturais. Então eu queria falar um pouquinho para vocês, antes da gente começar a nossa aula mesmo. Queria fazer uma recapitulação aqui do que é um recurso natural, para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo. Joinha? Deixa eu reforçar não, porque eu ainda não falei, né? Deixa eu combinar uma coisa com vocês durante essas videoaulas. Quando nós chegarmos nas atividades, vocês pausem o vídeo e façam as atividades. Não ouçam o vídeo, não assistam o vídeo antes de fazer, para que vocês não copiem respostas prontas, tá? É muito comum eu avisar, pessoal, pausa o vídeo aqui agora para fazer tal atividade, porque em sequência eu vou corrigi-la. Criança que copia não aprende, tá? E se por acaso você puser uma resposta que tá diferente da minha e você falar, ai, será que tá certo? Será que eu tenho que apagar? Me manda um recado que eu te falo se você pode ou não manter a sua resposta. Não apaga tudo não, porque o que vai acontecer? As minhas respostas vão ser diferentes das de vocês. E aí você vai ficar na dúvida, será que eu apago? Será que eu não apago? Na dúvida, não apague. Me pergunte que eu falo, tá? Se pode ou não manter essa resposta. Mas o mais importante é nunca copie, tá? Você tem isso daqui. Então pense, tá, pessoal? Sempre respostas completas, começo de frase sempre com letra maiúscula, colocar ponto final. Eu vou observar muito isso, tá, pessoal? Faça com calma, não tenha pressa, faça num lugar calmo, tranquilo, tá? E aí as aulas vão, fluir maravilhosamente bem. Então, vamos voltar aqui. Então, pessoal, vocês começaram, né, na apostila 4, falar sobre recursos naturais. O que é um recurso natural? Recurso natural é tudo aquilo que vem da natureza e o ser humano aproveita de alguma forma. Então eu sei que na cabecinha de vocês aí, vocês estão pensando num tanto de coisa que nós, seres humanos, aproveitamos e que vem da natureza. E vocês estão pensando assim, será que isso é um recurso natural? Provavelmente é sim. Tudo que vem da natureza e que nós aproveitamos de alguma forma é um recurso natural. Natural, natureza, recurso, porque nós aproveitamos, fazemos uso. Quais são os recursos naturais mais importantes que nós temos? A água. Nossa, pessoal, a gente não vive sem água. Então, a água é um recurso natural extremamente importante para o ser humano e para as plantas também, né? O sol, pessoal, o sol é um recurso natural de graça, é um recurso natural que não acaba. Ele é um recurso natural extremamente importante também, pessoal. As plantinhas, eu não sei se a Raniele contou isso para vocês, mas, ai, gente, os vídeos aqui em casa sempre tem uns personagens aqui no fundo, tá? Aí às vezes eu paro pra dar uns gritos. Nick! Eu tava falando da água, não, eu tava falando do sol, né, pessoal? O sol, ele é um recurso natural extremamente importante para nós. Vou falar alguns motivos.
O motivo mais importante, pessoal, é o seguinte: a planta é um ser vivo. A planta é um ser vivo. Ela nasce, ela cresce, ela desenvolve, ela de certa forma ela reproduz, porque tem as outras plantinhas, e ela morre. Então, esse é o ciclo de vida de um ser vivo. Ele passa por essas fases. E a planta passa por essas fases. Então, ela é um ser vivo. O que acontece, pessoal? Todo ser vivo precisa se alimentar. Quando eu tô com fome, eu vou lá na minha cozinha, ou eu vou no mercado, ou eu peço pelo aplicativo. Agora nós estamos modernos, nós temos aplicativos, né? E aí a comida chega pronta pra mim, eu vou lá, eu como, eu não tenho que me preocupar, né? O animal, quando ele quer comer, ele caça, ele procura. Mas e a planta? O que a planta faz quando ela quer comer? Uai, se a planta é um ser vivo, ela precisa comer. Como que a planta come? Por acaso vocês já viram alguma planta lá no açougue comprando carne? Por acaso vocês já viram alguma planta lá no supermercado, lá na área de frios, comprando iogurte? Eu nunca vi. Vocês já viram? Nunca vi. Então, se a planta não vai no açougue, se a planta não vai no supermercado, se eu não faço comida e levo para a planta, como que a planta se alimenta? A planta, pessoal, ela se alimenta por um processo chamado fotossíntese. Então, quando vocês ouvirem essa palavrinha fotossíntese, fotossíntese significa a forma como a planta produz seu alimento. É como se a planta produzisse o alimento dentro do corpinho dela. A gente não, a gente busca. A planta, ela produz dentro dela. E para que a planta produza alimento, é necessário que haja luz do sol. Então, olha que coisa. Sem sol, não há fotossíntese. Sem fotossíntese, a planta não se alimenta. E aí, olha que interessante, pessoal. Quando a planta tá lá dentro dela produzindo aquele alimento gostoso da planta, o que acontece? A planta, além da luz do sol, ela precisa de alguns ingredientes. Um outro ingrediente que a planta precisa para fazer o alimento dela é esse ar que a gente joga fora. Joga fora. Esse ar que a gente elimina chama-se gás carbônico. Esse gás carbônico para a gente não serve para nada, mas ele é um gás importantíssimo, ele é invisível, tá, criançada? Ele é um gás importantíssimo para que a planta faça a fotossíntese, é um dos ingredientes da comidinha dela. Então, junto com a luz do sol e junto com o gás carbônico, a planta lá dentro do corpinho dela, principalmente lá nas folhas, que é onde acontece todo esse processo, a planta tá lá fabricando o seu alimento super gostoso, maravilhoso, delicioso, né? Terminou o alimento, o que acontece? O alimento da planta, essa mistura, né, de gás carbônico, de luz do sol, com mais a água, ele vai virar duas coisas. Uma é o alimento da planta. Então, a gente precisa da luz do sol para que a planta desenvolva. E junto com esse alimento, a planta produz o oxigênio, que é esse gás que eu respiro. Então, olha que coisa importante. A luz do sol, ela propicia para a planta o seu alimento e para nós, seres humanos, o oxigênio que nós respiramos. Então, a luz do sol é importantíssimo para o nosso planeta. Sem luz do sol, não teria desenvolvimento das plantas, não teria fotossíntese, não teria produção de oxigênio. Então, a gente precisa dessa energia, desse recurso natural que é a luz do sol. A gente precisa de água. Alguém aí consegue viver sem beber água? A gente precisa, olha um outro recurso natural importantíssimo, a gente precisa do solo, a terra para plantar.
o solo que nos dá os alimentos. Como que a gente vive sem alimentar? E toda a nossa alimentação vem da terra, pessoal, vem do solo. Então, o recurso natural, ele é muito importante pra gente. Por quê? Porque a gente pega da natureza e aproveita tudo que vem dela. Só que o ser humano, pessoal, nem sempre trata a natureza de forma legal. Às vezes ele pega da natureza de forma que ele causa impactos na natureza, que causa coisas ruins na natureza. E é nisso que a gente vai chegar hoje. Então a gente vai falar o que o ser humano faz que não é legal fazer para o meio ambiente, causando o que a gente chama de impactos ambientais. Então aí na nossa página 13, que é onde nós vamos começar, então nós vamos falar sobre os impactos ambientais, que é tudo aquilo que não é legal que o ser humano faz com seus recursos naturais, tá? Então, pessoal, eu falei, os meus vídeos são mais curtinhos, por quê? Porque como eu gravo pelo celular, o celular começa a ficar pesado, então ele começa a me mandar aviso, falta 2 minutos, falta 1 minuto, e eu começo a ficar ansiosa, querer falar rápido, rápido, rápido. Então os meus vídeos, eles são divididos em partes menores e eu mando todos para vocês, tá? Então a Cássia vai pausar aqui, até mesmo porque o próximo vídeo ela vai virar o celular, porque ela vai apontar aqui para a apostila de vocês, tá bom? Bom, então peguem aí, porque o próximo vídeo a gente já vai iniciar aqui, tá bom?